Então, nesse momento, vamos melhorar a nossa conexão com Deus, nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, e solicitar a Ele, de todo o nosso coração, que Ele nos ilumine nessa noite, para que possamos aproveitar o melhor dessa lição trazida por nosso companheiro Jorge. Que ela cale fundo em nossos corações, em nossa mente, para que possamos, nessa semana, nesse ano, colocar em prática todo o ensinamento deixado. Mestre, que a tua luz nos envolva, Senhor. Que possamos ser agraciados pelas bênçãos desses nossos amigos espirituais que acompanham em nossas noites, para que possamos fortalecer os nossos ideais de amor, de carinho, para com todos, Senhor. E assim, Mestre, em teu nome, sobre a tua proteção, damos por iniciado o nosso Evangelho Online. Muito obrigado e que assim seja, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá, lição 132. É sempre uma alegria muito grande, porque eu estava conversando há pouco agora com César e com a Fátima. Há 2 anos e meio nós começamos a leitura desse livro, essa lição. E se a gente observar bastante, ou talvez nem precise muita atenção, as lições estão sempre nos trazendo lições de despertamento, para que a gente nos observe, nos perceba e procure nos avaliar como estamos seguindo, de acordo com os ensinamentos do mestre ou não. Então, quase todas as lições têm a mesma base de reflexão. Então, nós vamos fazer a leitura da lição de hoje e agradecer ao Pai pela presença mais uma vez, já que estamos começando mais um ano. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que virá o Senhor. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se das intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera do trabalho do mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã no mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Essa é a lição da noite. A lição é um convite à ação. É um convite ao movimento, destacando
que a condição de aprendiz que ainda somos de Jesus tem como consequência um compromisso, uma responsabilidade com o serviço em favor do bem, e não a inércia esperando que os outros façam o que já somos capazes de fazer. E não importa onde, porque o trabalho é imenso. O que importa é que, mesmo como aprendiz, já incorporamos grande parte daquilo que o Evangelho apresenta para a sustentação moral do espírito. Já aprendemos muito. Portanto, então, é preciso estarmos vigilantes quanto ao que fazemos desse patrimônio moral que já conquistamos, nas diversas possibilidades de trabalho que a vida oferece, nas diversas possibilidades, porque a Terra é o laboratório das nossas provas. E mais ainda, sabendo que somos aprendizes de Jesus, é importante e necessário estarmos vigilantes. Vigilantes e atentos quanto ao nosso comprometimento nessa realização. Porque de que vale ao aprendiz conhecer a lição e deixá-la esquecida? De nada vale. Então é preciso transformar o compromisso moral com o serviço ativo no bem, preservando a construção cristã, até agora conquistada por nós, pela sociedade, pela coletividade, na atividade em que nós fomos chamados a servir. Não importa o lugar, o que importa é a atividade que nós estamos realizando no momento, não permitindo, então, que tudo aquilo que foi construído até hoje, tudo que foi construído até agora, se perca pela nossa invigilância, pela nossa indiferença. Não importa onde estejamos, é preciso colaborar com Jesus na construção do mundo melhor. E tem mais. Preservar patrimônio valioso, conquistado, significa preservar a nossa própria história, aquilo que nós mesmos ajudamos a construir a cada existência. Nós somos colaboradores da construção de tudo que foi feito no mundo. As várias encarnações que nós tivemos, nós trabalhamos bastante em favor de tudo. Chegamos onde estamos com um cabedal de conhecimento e de dedicação que nós não podemos imaginar. A sociedade de 100 anos, 200 anos atrás era uma, a sociedade de hoje é outra. Quem de nós não pode garantir o quanto nós dispusemos em favor do bem para chegarmos até onde estamos? É lei do progresso. E o progresso é lei natural. E cabe a nós preservar cada conquista que foi feita, que conseguimos fazer. Seja essa conquista material, seja essa conquista espiritual, moral, desde que ela tenha sido construída para o bem. Então, cada espírito possui seu patrimônio moral próprio. Cada um de nós tem o nosso patrimônio. Já carregamos ele, conquistado ao longo de várias existências, e que deve ser usado sem preguiça, em todos os campos da nossa luta humana. Tem uma lição que eu comentei agora há pouco com o Cláudio, com o César e com a Fátima, que é a lição número 2 desse livro, que nós começamos em julho de 2023. Então, já faz 2 anos e meio. E eu vou dar uma lida rápida nela para vocês terem uma ideia da proposta que ela está trazendo também. Vê como vives é o tema, é o título dessa lição. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais
que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo exige apenas testemunhos de fé de pessoas indicadas como detentoras do mandato essencialmente religioso. Os católicos rodeiam as exigências dos sacerdotes, desvirtuando-lhe o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns, a suprema demonstração de caridade e de pureza, como se a luz da verdade e da nova revelação pudesse constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócio de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócio de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócio de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueça de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. E aí nós ficamos presos, esperando ou buscando lugares especiais para demonstrar a nossa fé, demonstrar o conhecimento que nós já trazemos do Evangelho de Jesus, situações especiais para darmos o nosso testemunho cristão. Mas como nós acabamos de ver, a seara é imensa em todos os campos da nossa vida, da nossa existência, seja a profissão que tivermos, ela está nos dando a oportunidade de prosperar o bem, aquilo que já foi conquistado e que hoje é progresso da sociedade, progresso do mundo. Aquilo que for bom, que é bem, que nós possamos prosseguir, vigilantes para que quando isso esteja na nossa disposição, nós façamos com que isso perdure, aumente, prolifere, dê frutos. Então não há lugares especiais. A própria vida, em todos os momentos, em todas as situações, nos oferece a oportunidade de ouro para esse testemunho do aprendiz do Evangelho. Todos os lugares estão nos dando a oportunidade para demonstrar o conhecimento que já adquirimos do Evangelho do Cristo. Então é o lar, é o trabalho, é o lazer, é aquele que conduz pessoas, são os políticos, os juízes, os governantes, tudo é campo de trabalho, para que cada cristão possa refletir aquilo que ele já conseguiu de bem dentro dele, de compromisso moral, de grandeza moral, para continuar administrando o mundo. Então, é nesse campo de trabalho que devemos permanecer vigilantes. Nesse campo de trabalho. E perceber se estamos valorizando cada momento na construção do bem, dando continuidade a essa obra que já vem sendo realizada há muitos anos, há muito tempo, há muitos séculos. Como ele diz, é verdade que estamos marchando para a fraternidade universal, mas isso só será alcançado
com o esforço de cada um na obra divina. Jesus já disse certa vez, no encontro com Hanã, os colaboradores dele virão de todos os lugares, e são eles que estarão construindo o reino de Deus na terra. Então, enquanto ela não chega, é preciso que o aprendiz de Jesus se disponha ao trabalho para edificá-la onde estiver. No nosso trabalho, se temos condições de manter relações amigáveis, saudáveis, honestas, sérios com as pessoas que nos rodeiam, que participam conosco, estaremos dando exemplo de dignidade. Nós temos responsabilidade com as leis que nós temos no nosso país. Embora não sejam leis perfeitas, porque foram feitas por pessoas imperfeitas, são as leis que ainda nós temos para cumprir. Não importa se nós não gostemos dela, ou se gostemos, mas é aquilo que nós temos, e é preciso respeitá-las. Então, quando a gente vê uma pessoa estacionando um veículo numa faixa destinada a um deficiente, numa vaga deficiente, a gente fica admirado daquele procedimento, porque nós talvez já não tenhamos essa condição tão mesquinha que algumas criaturas ainda têm. Então, são leis que estão à nossa disposição e nós podemos demonstrar através delas as condições morais que nós nos encontramos. Na condução de empresas, comerciantes, podemos demonstrar o nosso comprometimento cristão quando trabalhamos com honestidade, com respeito, com sinceridade. Então, todos os campos estão aí, à disposição de todos aqueles que se dizem aprendizes de Jesus. Então, enquanto o evangelho não se materializar na terra, não é justo nos entregarmos ao mal, à desordem ou à perturbação. E nós vemos muitas coisas ao nosso lado. E muitas vezes nós estamos até colaborando para que aquilo permaneça desse jeito. É preciso virar a chave, mostrar o lado bom das coisas, evitar atritos, evitar conversas que não são mais necessárias à evolução do espírito cristão. Então, dizer-se cristão é uma coisa, mas a vigilância do comportamento moral é que vai implicar naquela condição em que o espírito se encontra no mundo. Então, não é justo que quando os outros estão se entregando ao mal, à desordem, nós também nos entreguemos a eles. É preciso que nós tenhamos a nossa condição de espírito cristão para mudar as conversas, mudar as coisas que não são mais agradáveis a nós. Então é por isso que é preciso estar vigilante. Vigilante da nossa intimidade, vigilante do nosso comportamento, de como estamos nos comportando. Por isso, então, a importância da vigilância para perceber se estamos priorizando o bem e multiplicando os talentos dos quais já fomos possuidores, nos comportando como bons administradores dos nossos dons. Porque já possuímos muitas coisas boas daquilo que aprendemos no Evangelho de Jesus. Já aprendemos demais. Já estamos ouvindo a história do Evangelho há 2000 anos. Em várias vezes, várias ocasiões, nós temos oportunidade de reler, de buscar aquele aprendizado. O aprendizado não vem de repente, ele demora. A realização é demorada. Mas é possível perceber que a sociedade já mudou bastante, já melhorou. As leis que foram evoluídas, talvez nós tenhamos tido a possibilidade de participar na elaboração de leis, modificando, melhorando.
Nós não sabemos o que fomos em outros tempos. Só sabemos que estamos aqui. E é preciso, então, perseverar na preservação desses bens constituídos na sociedade toda até os dias de hoje. Então, é por isso a importância da vigilância para perceber se estamos priorizando esses nossos talentos que recebemos há muito tempo. E cada um de nós foi chamado pela providência no exato local aonde nós nos encontramos hoje. Em cada um, nós temos como administração dos nossos bens, dos nossos dons. Como já falamos anteriormente, nós podemos estar administrando esses dons morais na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ambiente religioso, nas empresas onde trabalhamos, seja como chefe, seja como funcionário, na administração do bem público. Nós temos todas essas possibilidades para administrar os dons que nós já conseguimos. Dons cristãos que podem nos mostrar a honestidade, a sinceridade, a educação, a caridade. Tudo isso faz parte dos dons que todos nós já construímos. Então, cada experiência na Terra é oportunidade celestial para o espírito vigilante quanto ao que realiza na obra e o que ele tem feito com esses dons que já possui. Se multiplicou seus talentos, se enterrou no fundo de um coração empedecido, endurecido, um coração insensível, um coração indiferente ao que acontece à nossa volta. E a lição encerra desse jeito. No serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde, não dispensa a colaboração de sentinela. Então, estamos construindo o mundo cristão do futuro. E Jesus espera que cada um de nós seja o sentinela, não apenas daquilo que a sociedade já construiu com nossa ajuda, com a nossa disposição de construir coisas boas. Não apenas daquilo que já foi edificado até agora, mas da sua própria vida, dos dons morais, aquilo que já conseguimos, se estamos conseguindo ser vigilantes para perceber se esses dons morais que já temos estão sendo utilizados em defesa do bem. Então, que os nossos talentos não fiquem enterrados no fundo do nosso coração. A vigilância é importante e necessária para que a gente perceba como estamos nos conduzindo, como estamos nos comportando, se Jesus estaria satisfeito com tudo aquilo que estamos realizando. E que Jesus possa estar satisfeito, então, quando nós fizermos a nossa parte com dedicação, com respeito, com carinho, e, acima de tudo, preservando sempre o amor e o Evangelho de Jesus na nossa vida. Então, vamos fazer agora, terminando a nossa explanação de hoje, fazer a nossa vibração. Agradecer a Jesus mais uma vez, né? A Deus, aos espíritos amigos que participam conosco deste Evangelho online, agradecer por tudo aquilo que já conseguimos de lições, que elas possam estar
gravadas em nosso coração, para que nos momentos adequados e necessários, elas se manifestem na nossa vida. Então, nossa gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, e pedimos a Ele um amparo neste momento em que nós estaremos fazendo a nossa vibração em favor daqueles a quem nós estaremos dirigindo os nossos pensamentos. Que essas vibrações possam chegar, neste momento, àqueles que se encontram com problemas de saúde, estejam eles internados ou não, estejam em seus lares, aqueles que se encontram também nos asilos e pronto-socorro, aqueles que se encontram nas cadeias públicas e penitenciárias, os andarilhos, onde se encontrar alguém com problema de saúde, que as nossas vibrações sejam conduzidas em benefício de cada um deles. Nossas vibrações por aqueles nossos irmãos que se encontram nos asilos, casa de repouso, amparados por essas instituições, que tenham nelas o respeito necessário dos funcionários que lá trabalham para conduzir seus trabalhos com respeito e dignidade a esses nossos irmãos que lá se encontram. Que as nossas vibrações possam chegar aos corações daquelas pessoas que nesse momento estão passando pela dor da perda de um familiar. Não estão conseguindo suportar a dor deste momento, e que as nossas vibrações possam acalentar os corações de cada um. Vibrações em favor daqueles que nesse momento também estão em desespero, estão pensando na prática do suicídio, na prática do aborto, ou mesmo aqueles que estão pensando na prática de um homicídio. Que as vibrações possam chegar em cada um, levando fortalecimento e respeito pela vida. Nossas vibrações pelo mundo, que elas sejam conduzidas pela espiritualidade aos locais necessários, que se fizerem necessários para esses nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Em especial, aqueles que se encontram nos países em guerra, em conflito, que os corações de todos eles sejam fortalecidos por essas vibrações. Fortalecer os corações também dos familiares de todos esses nossos irmãos que se encontram nos campos de batalha. Em especial, que as vibrações possam alcançar o coração de cada governante responsável por essas guerras. Que eles possam sentir no momento a grandeza do coração divino tocando em cada um deles, para que eles possam, no momento, refletir a respeito do que cometem. Que as nossas vibrações possam ser dirigidas também a todo o nosso país, chegando a cada um dos nossos governantes, cada um dos nossos deputados, senadores, daqueles que são responsáveis por alguma direção, por algo que diz respeito à nossa sociedade. Nós possamos também dirigir as nossas vibrações aos nossos lares, aos lares de cada um de nós, participante deste Evangelho. Que as vibrações possam percorrer cada cômodo da nossa casa, beneficiando a todos nós, beneficiando os nossos animais, e que nós possamos estar todos fortes por essa vibração de amor e carinho que estamos recebendo da espiritualidade. Agradecer mais uma vez ao Mestre Jesus, agradecer a Deus e aos espíritos amigos por mais esta oportunidade que tivemos e outras que teremos. Agradecer pela vida, agradecer por tudo aquilo que já somos e por tudo aquilo que temos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça para uma semana com bastante trabalho, bastante tolerância, esperança e fé
no coração de cada um de nós. E que assim seja.